irmão. Talvez o opressor, talvez o inimigo da nossa alma, ele quer colocar na nossa cabeça muitas das vezes: ah, você não é digno, você não é digno de subir para pregar, você não é digno de cantar, até ontem você bebia, até ontem você fumava. Mas eu quero te dizer que se você se consertou, que se você se arrependeu, o Pai te perdoou, o Pai ele te quer usar, ele quer algo na vida da vida. Que Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, meu irmão. Aquilo que ele prometeu na tua vida, a promessa dele ainda está de pé, está de pé, está de pé. Talvez você, talvez a circunstância, talvez as coisas que aconteceram durante todos os anos da tua vida, talvez você acha que a tua hora já passou, talvez você acha que não tem mais jeito, acabou. Mas eu quero te dizer que aquele que foi fiel para prometer, ele é mais que fiel para cumprir essa noite. Interessante que quando a gente sai da presença, irmãos, eu tive o privilégio, eu falo que é um grande privilégio, você nascer no berço evangélico, você crescer dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Só que o inimigo ele é sujo. Sabe por que o inimigo é sujo? Ele é sujo, irmão, ele é astuto. Ele fica 24 horas ali, ó, ao nosso derredor, tentando nos tirar, tentando, sabe, ele procura. É impressionante, sabe por quê? Porque assim como Deus, ele sabe o que ele vai fazer na minha e na tua vida, o capeta também sabe, e ele não fica nem um pouco contente. Ele não se preocupa com aquele que está lá fora fazendo a vontade dele, não. Aquele lá ele fala: já é meu, deixa lá, deixa quietinho lá. Mas ele se preocupa com aquele que está dentro da casa. Porque aquele que está dentro da casa é filho, e aquele que é filho é escolhido, e aquele que tem promessa, Deus cumpre. Aí ele olha e fala assim: ah, aquele lá, olha aquele lá, a história dele, né? Deus prometeu que ele vai perdoar a palavra. Aí ele olha lá na frente de você, libertando almas, curando através da sua vida, a alma se rendendo aos pés do Senhor. Aí ele olha e fala: não, eu tenho que impedir, isso não pode acontecer. Não, ele não vai acontecer, eu vou fazer algo, vou tirar da casa do Pai. Aí ele vai lá e foi assim na minha vida. Por um motivo qualquer, por um motivo à toa, pega e sai. Aí quando sai, acha que o mundo é melhor, acha que é feliz, acha que está tudo bem. E é assim no começo. Você acha que eu para a igreja não preciso de igreja? Eu tenho Deus no meu coração, não é assim que muitos falam? Mas eu falo com Deus, mas eu sirvo a Deus. Eu sou crente. Só não frequento a igreja, não preciso frequentar a igreja para ser crente. Misericórdia. Infelizmente é assim. É o que o inimigo vai pôr na cabeça, a pessoa vai pôr aquilo na cabeça e pensa: não, eu vou morar no céu. Quantas vezes você não vê lá uma luz, alguém põe lá luto, descansa em paz. Você olha aquilo, você chega a ficar triste. Porque você sabe que uma final, uma vida sem Jesus não tem como descansar em paz. Não tem descanso em paz. Ou quantos pensam assim: ah, não estava aguentando mais. Morreu, vai descansar, acabou. Infelizmente não é assim. Quando a gente fecha o nosso olho aqui nessa terra, ah, só tem dois lugares, irmão. Ou é céu ou inferno, é um dos dois. Você tem que abrir o olho, você tem que saber para onde vai a sua alma na eternidade. E o inimigo ele começa assim, trabalhando, vai trabalhando, daí te tira da presença. Aí acontece que nem aconteceu na vida desse rapaz. Aí você está lá no mundão, de repente começa a bater aquele vazio, aquela tristeza, aquela vontade muitas das vezes de tirar a própria vida, sabe? Aquela angústia. Aí você começa a lembrar da casa do Pai. Aí você começa a lembrar que você era feliz, que não precisa beber cerveja para ser feliz. Você começa a lembrar. Você começa a lembrar que na casa do Pai tinha alegria, tinha paz, que não precisa ter nada para preencher. Porque o mundo é assim. Tem gente que muitas das vezes olha pra gente e fala: ah, você é crente, mas como é que você se diverte? Como é que você é feliz?
e fica pensando, eu deveria voltar. Ah, mas se eu for, o irmão da igreja vai me olhar torto. Se eu for, ah não, eu me sujei demais. Tem gente até que interpreta a Bíblia errada, né? Porque daí a pessoa fala assim, tem aquela parte na Bíblia que aquele que está sujo se suja mais. E aquele que está limpo permanece limpo. Eu estou sujo, eu vou ficar sujo. Misericórdia, Jesus. Até isso, irmãos, é impressionante. O inimigo, ele coloca na cabeça da pessoa e começa a trabalhar. Ele sabe o ponto exato em que ele deve soltar muito, sabe, a mim na tua vida. É porque ele não tem nada para fazer, não sei matar, roubar e destruir, né? Ele veio para isso, ele não dá paz. Graças a Deus que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Eu fico imaginando, eu até agradeço, meu Deus, todos os dias, irmãos, por a gente não poder ver essa guerra espiritual que não é. É uma que é a alma minha, nossa alma é minha, eu vou tirar, eu vou fazer, e a mim, protegendo. É batalha. O mundo espiritual é forte. Meu Deus. Então, irmãos, aí ele fica naquela, né? Volto, não volto. Ah, não, mas eu já não sou mais digno. Aí muitas das vezes ele pensa, eu vou. Aí vem, fui lá, mas o pastor nem olhou para mim. Mas sabe, já vem com aquele desânimo, com aquela falta de vontade. Às vezes vem pela pessoa, não vem pelo pastor, não vem pelo Espírito Santo de Deus. É o que muitos estão parando hoje, estão desistindo do caminho por causa disso, porque começa a se espelhar em pessoas, porque começa a olhar pelas pessoas. Quando já me chegaram em mim e falaram, olha aquela pregadora lá famosa, lá, olha o que a Flor de Lis fez. Nós não podemos, irmãos, olhar pelas pessoas. Você pode sim ter alguém que você admira. Eu gosto muito daquela missionária Camila Barros, eu admiro ela, eu acho ela uma mulher de Deus. Mas eu admiro ela, se amanhã ou depois ela não está mais na presença, amém, eu vou orar pela vida dela, porque quem vai me levar para o céu é Deus, quem vai levar para o céu é Jesus, é fazer a vontade de Deus, não é o pregador, não é o pastor, a salvação é individual. Se eu e você se apegar muito nas pessoas, as pessoas podem cair, e a gente acaba caindo junto. E é difícil, irmão, depois que você cai. Quantos dentro da casa do Senhor já estão praticamente desviados? Vem na casa do Senhor por vir. Vem, sabe, parece que está indo para a empresa. Muito, né? A gente vai para a empresa por quê? Porque tem necessidade, tem conta para pagar, não é? Às vezes você fala, não quero trabalhar hoje, mas eu vou porque eu tenho que ir. Aí vai lá, passa digital, vai lá, trabalha o dia inteiro. Aí vem para a igreja a mesma coisa. Eu vou porque senão o pastor vai falar, o pastor vai ligar. A irmã do círculo de oração vai falar para mim que eu não fui, então eu tenho que ir. Sabe? Às vezes acontece algo na tua vida, no decorrer da caminhada, porque eu quero te dizer, como já foi dito aqui hoje nessa noite, a porta ela é estreita. E o Senhor Jesus ele nos diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Não foi uma, não foi duas, é várias. Não é vir para a casa do Senhor, vir para a presença e achar que a vida vai ser um mar de rosa, não é não. Aí é aquilo que o negócio estreita mesmo, que nem eu já falei aqui. Aí é que o inimigo fala, você foi, pois eu vou te arrancar. Você acha que ele não usa? Ele usa aquele, ele começa a vasculhar aquele que é mais ali do teu lado, mais teu brother. Às vezes também dentro da tua casa, dentro da tua família. Ele usa porque ele sabe onde vai doer, ele sabe o que você vai sentir, ele sabe que você vai desanimar, te esmorecer. Meu Deus! Aí você pensa, mas não vou lá não. Porque, fulano falou comigo, eu já entristeci, eu já irei, eu já não sou digno mais de adorar o Senhor, eu já não sou mais adorador, eu já não quero ir, eu quero parar. E aí você já começa a se desviar dentro da casa do Senhor. Cair, irmãos, a gente está sujeito a cair, a errar, a pecar todos os dias. Somos falhos, somos ser humano. Tem aquele outro que fala, sou um ser humano cheio de defeitos. Somos cheios de defeitos. Sorte a nossa que a graça dele é que nos sustenta todos os dias. Não desanima não pensa porque você errou. Você às vezes pode ter até pecado, mas isso não te tirou o direito de ser filho. Isso não fez cancelar a promessa dele na tua vida. Pelo contrário, isso aí vai ser de testemunho. Deus vai usar a situação que
fez. Não importa, você precisa falar se você não quer. Mateus 6, no capítulo 6, a palavra vai nos dizer assim: olha, você quando vai orar, vai lá no teu quarto, fecha a porta, em secreto, é só para Deus, não precisa a igreja inteira saber, não. Porque infelizmente, irmãos, tem muitos que se souber que eu e você falhou, que eu e você pecou, tem aquele sim, que vai chegar e vai falar: não, eu vou orar pela tua vida, vamos levantar, vamos sair dessa juntos. Mas tem muitos também que não, que vai te jogar pedra, que vai falar: eu sabia que você não ia aguentar. E agora você se sujou. O que aquele povo falava naquele tempo daquela mulher? Que ela era impura, que ela não podia chegar perto de ninguém, muito menos tocar em Jesus, que nem ela fez. Mas sabe o que aconteceu? Ela era impura, ela estava suja. Ela tocou nele, ela ficou limpa. Quem toca nele fica limpo. Você pode ir lá fora e se sujar. Se você voltar, se arrepender e tocar nele, está limpo. Já percebeu? Está certo que muitos vão chegar e vão falar assim: mas até onde você bebia? Agora você tem que falar que você é crente? Irmão, tem muito. Tem muitos. Faz 5 anos que eu voltei para a presença do Senhor. Ainda tem